vocês. Então, eu já peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31 até o 47. Evangelho de João 8, do 31 ao 47. Você que não tem Bíblia, divida com o irmão. Ou quem tem, né, divida com o irmão. Eu não sei se vai colocar aqui no telão, acho que não. 8, 31 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês não estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir algo que digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Podem sentar, fiquem à vontade. Aqui na igreja nós estamos fazendo, desde o dia 1º de dezembro até o dia 21, nós estamos fazendo 21 dias de oração, 21 horas de oração. Cada dia nós oramos 1 hora. No primeiro dia, eu falei para o Senhor: eu preciso e quero ter experiências diferentes com o Senhor. Fale comigo de formas diferentes, independente da forma que for, ou aqui na igreja, ou na minha casa, mas cause experiências entre nós dois. Deus já me deu 2. Uma foi no discipulado na sexta-feira, com os meninos, foi bem particular lá pra gente. E a outra, eu tenho quase certeza, não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza que foi acerca desse culto. Foi um sonho que Deus me deu. Nesse sonho tinha um jovem, ele queria fazer algo contra mim, e Deus mandou que eu ficasse atrás de uma cama. E eu fiquei atrás da cama, mas de uma forma que ele pudesse me ver. E o Espírito Santo falava no meu coração: não precisa se esconder, porque eu te escondi, ele não te viu. E ele entrou no quarto e ficou procurando e não me achava. E a minha Bíblia estava naquele quarto. E ele sentou na cama e começou a ler a Bíblia. E ele ficava olhando para o céu e fazendo algumas perguntas como se ele não estivesse entendendo o que ele estava lendo. E aí o Espírito Santo falou para mim: vai e comece a explicar para ele. E eu coloquei a mão na cabeça dele. Quando eu fui colocar a mão e começar a explicar, não sei porquê com a mão, mas quando eu fui colocar e começar a explicar, uma mulher saiu de trás da porta, toda de preto, e correu para cima dele. E no sonho eu entendia que era o diabo. E ele começou a se tremer todo e virar os olhos, e eu segurava a cabeça dele e dizia: não tenha medo, o Senhor vai falar com você, a semente não será roubada. E eu tenho quase certeza que o Senhor estava falando acerca desse culto, que o inimigo vai querer roubar as sementes que serão lançadas sobre nós. A palavra que o Senhor me deu para explicar foi o entendimento que eu tive. Então eu quero que você feche os olhos no nome de Jesus e que você repita simplesmente essa frase: Senhor, por favor, não deixe o inimigo roubar a semente
que o Senhor lançará em meu coração. Amém. Estamos todos guardados no nome de Jesus. Aplauda Ele. Você já deve ter percebido que eu falo um pouco rápido. E eu vou tentar falar um pouco mais rápido, porque tem bastante coisa para falar. E eu não queria perder nenhum ponto do que Deus deu. Então eu quero falar acerca de algo que quase todos nós vivemos. Quase não, todos nós vivemos. Todos. Se alguém disser que não, a gente conversa no fim do culto. Mas todos nós já estivemos, eu não digo que estamos, mas já estivemos envolvidos com mentira. Todos nós algumas vezes já mentimos. Seja mentirinha, ou seja mentirão. Seja assim, na sua idade, alguém pergunta quantos anos você tem 15, fala que tem 18, só para parecer que é mais velho. Ou uma amiga sua pergunta quantos quilos você pesa, aí você está com 80, fala 72. Não é verdade? Todo mundo queria, sabe? Porque você quer parecer mais magra, você quer parecer mais jovem. São mentirinhas que não fazem tanta diferença, né? Eu me lembro, acho que o Alan estava comigo, as minhas irmãs não tenho certeza. Nós fomos para um parque aquático. E é muito engraçada essa história. Chegando lá, tinha um toboágua. E para descer nesse toboágua, a parte que nós pagávamos de entrada não servia. Você ainda tinha que pagar R$3 para participar do toboágua. A Dani lembra. E aí, você dava os R$3, você podia descer quantas vezes quisesse, porque eles faziam uma marca em você aqui, com uma tinta, que você molhava e essa marca não saía. Então você pagava os R$3 e descia quantas vezes quisesse. E eu, com a brilhante ideia, nós não éramos todos que tinham os R$3 para descer. Eu falei assim, gente, se a gente pintar o lápis de olho, alguma menina deve ter aí, a gente pinta e vai descer, os homens não vão perceber. Foi, Ana? Não vão perceber. E aí todo mundo, então vamos. E aí quem tinha pagou para a gente poder copiar o desenho que era. E aí pagou, a pessoa veio com a tinta e nós fomos lá e pintamos o ombro de todos. E fomos para a fila, todos na fila e o pessoal descendo. Na primeira vez a gente conseguiu passar, porque tinha uns guardinhas, digamos, a pessoa que cuidava ali para que ninguém passasse sem a mancha. E nós descemos todos felizes. Que legal! Nós estamos descendo o dia inteiro aqui, não pagamos, como eles são burros e coisa do tipo. E aí chegou na segunda vez, todos nós na fila de novo, e o rapaz falou, peraí! E aí eu fiquei com o olho desse tamanho, Alanda, aí todos nós ficávamos com a mancha, ficamos ali. O cara falou, por que vocês fizeram isso? Começou a brigar com a gente. E aí, não, a gente não tem dinheiro e tal. E ele falou, pedisse que eu deixar vocês descerem, mas ficou muito nervoso. O cara ficou nervoso com a gente porque eu não menti de palavras assim, dizendo para ele, mas eu estava tentando enganar. Eu estava tentando trapacear. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque todos nós que somos trapaceados, quando nós somos enganados, nós não gostamos. Nós ficamos irritados quando sabemos que alguém tentou passar a perna em nós. Quando alguém, a minha mãe sempre falava isso, eu dizia que eu ia à casa de alguém e ia para outra. Aí eu chegava em casa, eu não sei como ela descobria. E ela falava, tá escrito trouxa. Todas as vezes. Você acha que eu tenho cara de idiota? Porque a pessoa não gosta de ser enganada. Ninguém gosta de ser. Então eu quero que nessa noite todos nós saiamos daqui com muita raiva do diabo. Porque o que ele quer é nos enganar todos os dias. O que ele quer é nos passar para trás todos os momentos, em todos os dias, em todas as circunstâncias. Ele quer nos enganar. E foi por isso que Jesus estava dizendo aqui sobre ele, que o diabo é o pai da mentira. O diabo é aquele que tenta nos enganar. Só que lá nós começamos a ler no 31. No 32 Jesus fala sobre a verdade. Ele diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos... Conhecerão a verdade e a verdade vos liberta. Se Jesus estava dizendo que a verdade liberta, então significa que a mentira aprisiona. E Jesus vai chamar essa mentira, num contexto geral, de pecado. Ele está dizendo assim, o pecado tenta, Daniel, encobrir vocês. O pecado, ele amarra você. E a verdade é a que vai te libertar. Jesus está falando, vocês devem conhecer a verdade para que vocês possam ser libertos, para que a mente de vocês não seja mais aprisionada, para que vocês conheçam o que é a verdade e o que Deus quer fazer em você e através de você. E o diabo é aquele que vai tentar o tempo inteiro te esconder, te enganar, te passar para trás, que foi o que ele fez com Eva. E a gente vai ver isso lá em Gênesis 3, do 1 ao 5. Abra comigo, por favor. Poderia ler, mas eu quero que você leia comigo. Gênesis 3, são só 5 versículos.
serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E olha só, a serpente perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer de todos os frutos da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente, o diabo dentro de uma serpente, conversando com a mulher, está dizendo assim: é verdade que você não pode comer de nenhuma dessas árvores? E a mulher fala: não é bem assim. Eu não posso comer da árvore que está ali no meio. Das outras nós podemos comer. Mas Deus disse que se eu comer daquela que está no meio, certamente nós morreremos. E a serpente, que é o diabo, então disse para a mulher: isso é mentira. Vocês não vão morrer. Acabamos de ler isso. Ela diz: é mentira, vocês não vão morrer. Isso não é verdade. Ela está dizendo que Deus não falou a verdade para ela. Ela disse: é mentira, vocês não vão morrer. Deus sabe que quando vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Vocês vão conhecer o que é o bem e o que é o mal. Por isso que Ele não quer que vocês comam. E aí vocês conhecem bem a história, não é bem sobre isso que eu quero falar. Eva comeu, deu para Adão, e aí no versículo 12, eu estudando sobre isso ontem à noite, foi uma opinião que eu tive. Não ouvi ninguém dizendo, não li em nenhum lugar, mas foi uma opinião que eu tive, que foi uma das respostas mais tristes, talvez a mais triste que Deus tenha ouvido da boca do homem. No versículo 12, Deus fala para Adão: Adão, o que foi que você fez? E Adão responde: a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Aí no 13 ele pergunta para Eva: Eva, o que foi que você fez? E se você puder ler, aí ela vai dizer: a serpente me enganou e eu comi. O diabo me enganou e eu comi. E por que ela estava dizendo que enganou? Porque Deus não estava falando de uma morte física. Deus não estava dizendo assim: se você comer dali daquele fruto, assim que você comer, o seu coração vai parar. Assim que você comer, o seu cérebro vai parar de mandar os sentidos para o seu corpo, você não vai mais andar, e você vai deixar de viver, os seus órgãos vão parar. Não era disso que Deus estava falando. Deus estava dizendo assim: quando vocês comerem, se vocês me desobedecerem, o vínculo que há entre nós será quebrado. Quando vocês comerem, certamente vocês morrerão, porque o que me liga a você é o seu espírito, e esse espírito vai morrer. O que Deus está falando para eles, e que faz parte da nossa história, eu quero que você entenda isso: o elo que tinha entre Deus e os homens foi quebrado no momento da desobediência. Foi quebrado no momento em que Satanás falou para eles, e eles colocaram a mão sobre o fruto e comeram daquele fruto, e a Bíblia fala que nesse momento houve morte. E a partir de então, até os dias de hoje, Deus vem fazendo e levantando homens, fazendo com que nós entendamos, fazendo com que nós aprendamos sobre Ele, para que Ele possa continuar mantendo contato conosco, para que nós possamos estar com Ele como Adão estava naquele jardim. Só que Deus sabe, e Deus já nos alertou através de homens da palavra, dizendo que para chegar a Deus, para nos ajuntarmos a Deus, não seria fácil como era antes com Adão, porque o espírito tinha morrido, e a partir daquele momento nós éramos de uma natureza pecaminosa. Todos os que foram nascendo, a partir de Adão e Eva, todos os que foram nascendo, e a população foi multiplicando, todos já nasciam no meio do pecado, todos já estavam entregues ao pecado, naturais do pecado. Então, por mais que nós queiramos fazer a coisa certa sempre, o pecado sempre estará ao nosso lado, dizendo: faça assim. Enquanto Deus está dizendo: faça aqui, o pecado está falando: faça dessa forma, porque a nossa natureza não quer que nós façamos o que Deus quer. E o que o diabo vai querer em todos os momentos é te enganar, para que você não esteja próximo de Deus, para que você não tenha intimidade com o Senhor, para que você não tenha a satisfação de estar com o Senhor. Em Juízes, capítulo 2, diz assim: que enquanto Josué viveu, e todos os líderes que estavam com eles viveram, eu ainda estou na introdução, a gente vai falar ainda. E todos os líderes que viveram no tempo de Josué, todos eles tinham o coração voltados para Deus, todos eles
tinham paixão por Deus, todos eles eram servos de Deus. E a Bíblia fala que a nova geração que apareceu, que está em Juízes 2, eles não conheceram, não ouviram falar de Deus. E por causa disso eles começaram a adorar os deuses vizinhos. E lá em Juízes vai dizer assim, porque os líderes já não estavam mais com ele, porque não tinha pessoas que os falassem, não tinha pessoas que anunciassem o Deus vivo, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus que trabalha, o Deus que tinha feito tantas coisas. Eles não ouviram falar, e por isso a própria natureza foi arrastando eles para longe de Deus. Mas o Senhor faz com que nós voltemos a Ele. O Senhor levanta apóstolos, pastores, líderes, amigos. Se você tem amigo, olha aí para o seu amigo que trouxe você. Olha. Se você já é dessa igreja, olhe para quem está do seu lado, que é um amigo seu. Olhe aqui para cima que tem amigos. São pessoas que Deus ergueu para que você pudesse manter esse contato com Ele, para que você pudesse ainda ser cheio, e para que Deus pudesse trabalhar em você através dessas vidas, através dessa palavra. A intenção de Deus é fazer com que você esteja próximo dele, e a intenção do inimigo é fazer com que você esteja afastado. Está claro isso? Sim? E é para nos enganar, o diabo coloca mentiras diante de nós. Primeira mentira que ele diz, e que talvez você já tenha reproduzido isso: eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, Deus mora no meu coração, está tudo bem. Tem um monte de gente que faz um monte de coisa errada, um monte de mentira que o diabo coloca na sua cabeça, na sua mente. E eu quero que você preste muita atenção nisso. A gente vai falar de Jesus para alguém, vai falar, vamos para a nossa igreja, vamos conhecer, vamos entender como é que as coisas funcionam, e as pessoas respondem assim: não. Aí a gente fala assim, Jesus te ama, Ele quer fazer uma obra na sua vida. Deus já fez uma obra na minha vida, eu sou uma pessoa boa. Como eu acabei de dizer, eu não roubo, eu nunca matei ninguém, dificilmente eu minto, eu faço tudo certinho. Eu não preciso ir para a igreja do jeito que vocês vão. E eu vou dizer que você precisa. E eu vou explicar por que é que você precisa. Porque é uma mentira que o diabo coloca em você. Com uma frase eu digo para você: o fato de nós não fazermos aquilo que não é errado não significa que nós estamos fazendo o que é certo. Não é porque eu não roubo, não é porque eu não mato, não é porque eu não minto, que eu estou fazendo o que é certo. E isso que eu estou falando é aos olhos de Deus. Por quê? Quando Deus criou o homem, a intenção de Deus é que o homem tivesse relação com Ele. A palavra do Senhor diz que ao virar o dia, ao entardecer, o Senhor descia e andava sobre o jardim com Adão. E caminhava com Adão. E o que Deus queria é que nós tivéssemos, que os homens tivessem contato com Ele, mas não como uma máquina que o adorasse, e porque Ele estava mandando que adorasse, mas é porque o homem queria, mas é porque o homem tinha intimidade com Ele, porque tinha saudade, porque queria ouvir a voz, porque queria estar próximo. Era isso que Deus queria, que o homem fosse amigo, que estivesse com Ele. E o diabo foi e roubou isso, e tirou isso de Adão, e tirou isso de Eva, e consequentemente tirou isso de nós. E Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, Ele continua nos chamando e continua querendo nos trazer de volta a esse relacionamento. Ele continua dizendo: Dávila, eu preciso me relacionar com você, você precisa de mim. E por quê? Porque já se perguntou por que é que Deus quer que eu tenha tanto contato com Ele? Por que é que Deus insiste tanto com a minha vida? Por que é que sempre essas pessoas estão no meu pé me chamando para a igreja? Porque a Priscila já falou, e olha que eu nem comentei com ela que eu ia pregar hoje. A Priscila já disse aqui. E eu ouvi isso aqui dentro dessa igreja através do presbítero Egberto. Eu tinha 17 anos, estava sentado aqui, se eu não me engano foi numa convenção. E eu chorei muito quando ele disse assim: dentro de cada um de nós existem vazios, e que nós tentamos preencher com um monte de coisa. Nós achamos que o namorado vai preencher, nós achamos que um bom relacionamento familiar vai preencher, e eu não estou dizendo que não preenche. Nós achamos que a faculdade vai conseguir preencher,
nós dizemos que, se eu tiver uma casa, tudo vai se resolver. Se eu conseguir mudar de emprego, tudo vai ser melhor. Se eu conseguir um namorado, um menino mais bonito da igreja, então vai dar tudo certo. Se eu conseguir fazer parte do louvor, então a minha vida vai se resolver. Mas a Priscila disse, e é o que eu tenho preparado para dizer para você: dentro de cada um de nós existe um buraco, e esse buraco está escrito assim: reservado para Deus. Só Deus preenche. Só Deus pode preencher. Só Deus. Então o Senhor está dizendo: não queira preencher com outras coisas, porque esse buraco pertence a mim. Só eu cabo nesse lugar. Mas aí nós insistimos e falamos: não, eu acho que eu vou conseguir com isso. Eu acho que se eu tiver um filho, maravilha. Aí você tem um filho, e aí você chega em casa, depois que teve o filho, aí você chora, e você começa a chorar. Eu lembro que antes de vir para essa igreja, eu chorava à noite, e eu morava com meus tios, e a minha tia às vezes batia na porta e falava: o que foi? Por que você está chorando? E eu falava: não sei. Isso não foi nenhuma, nem duas, nem 10, nem 20 vezes. E eu lembrava da igreja, lembrava das canções que nós cantávamos, e no meu coração, na minha mente, eu achava que era saudade que eu tinha, e às vezes eu relacionava isso à morte do meu pai, e eu ficava colocando um monte de coisa, enquanto o Espírito Santo estava ministrando. Esse choro é minha falta, esse choro é a falta da minha presença, é um buraco que está dentro de você que ninguém consegue preencher. Você pode ir para onde quiser, você pode fazer a melhor viagem deste mundo, mas esse buraco está aí, só a minha presença que preenche. Sabe por que Deus insiste em te trazer para a presença dele? Eu não estou falando insiste em te colocar dentro da igreja. Isso aqui faz parte. Mas o processo de Deus, o projeto que Deus quer é te trazer para a presença dele. E ele insiste, e ele fala: não desista. Existe uma canção aí que todo mundo, até o pessoal do mundo canta: ele não desiste de você. E você chora, né? Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Repita: nunca viu amor tão grande assim. Nunca viu amor tão grande assim. João 3,16. Acho que todo mundo aqui conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Na Bíblia que eu separei ali, está escrito assim: porque Deus amou tanto este mundo que entregou o seu Filho. Esse tanto indica o superlativo, indica o exagero, indica uma coisa gigantesca. E João está dizendo: porque Deus me amou tanto que entregou o seu Filho. E aí talvez você já tenha escutado esse versículo 1, 2, 10, 60 mil vezes, e você lê: porque Deus amou tanto. Mas eu quero que você coloque essa palavra na sua mente: tanto. Deus me amou tanto que deu o seu Filho. Deus me ama de uma forma tão grande que entregou o seu Filho. O amor de Deus por mim é inexplicável. Eu posso sentar e começar a falar para você o que é que Deus sente por mim. O amor pode sentar e começar a falar o que é que Deus sente por mim, e esse amor ele não vai conseguir explicar. Nós não conseguiremos explicar, porque é um amor que nos constrange, é um amor que é maior do que tudo. É um amor que nos intimida, é um amor que nos arrasta, que nos puxa. É um amor que você fala: não posso ficar longe disso. E é esse amor que Jonas não tinha entendido. Talvez você conheça a história.
eu desci para não ficar lendo a Bíblia. Separei. Estou falando o que está escrito. A Bíblia vai falar de Jonas, que Deus fala assim para ele: vai para Tarsis, para Nínive. Vai para Nínive. E pregue a minha mensagem àquele povo. Diga para eles se arrependerem. E a Bíblia fala assim que Jonas diz: não vou. Jonas vai. A Bíblia fala que ele gasta dinheiro, ele compra uma passagem. E eu lendo sobre isso, meditando, eu falei: como é possível a pessoa, para desobedecer a Deus, ainda paga? Ele comprou a passagem e pegou um navio que estava indo para Tarsis. E aí, para encurtar a história, no meio na viagem tem uma grande tempestade. Todo mundo que está naquela tempestade começa a perceber que não é normal. O que está acontecendo ali não é normal. Eles começam a falar: tem a mão de Deus aí, tem alguma coisa, vamos orar. Cada um vai pedir do seu Deus. A Bíblia fala que Jonas já tinha dito para eles que estava fugindo de Deus. Eu nunca tinha percebido isso, que Jonas já tinha dito. E essa tempestade era o próprio Deus que estava fazendo. A Bíblia diz que o barco estava quase quebrando no meio. E eles começam a falar: vamos morrer. O que a gente vai fazer para resolver? E Jonas fala: me joga no mar. Eu também não lembrava disso. Para mim eram os homens que tinham decidido. E Jonas fala: me joga no mar. Talvez acabe, talvez vocês não tenham que passar, porque isso está acontecendo é por causa de mim. E os homens falam: não, nós não vamos fazer isso com vocês. Vamos orar. E continuam orando. E a tempestade só aumenta. As coisas só ficam piores. E eles falam: Deus nos perdoe, mas nós não temos que fazer isso. Pega Jonas e joga no mar. E a Bíblia fala que Deus envia um grande peixe que engole Jonas e que ele fica dentro. E para muita gente é difícil de acreditar nisso. Mas a Bíblia nos diz, nós acreditamos que um grande peixe engoliu Jonas e que ele ficou na barriga daquele peixe 3 dias. E lá ele orou. E se você for olhar no capítulo 2 de Jonas, em nenhum momento da oração ele pede perdão para Deus por não ter ido a Nínive. Nenhum momento. Ele começa a falar de Deus, que Deus me salvou, que Deus seja bom comigo, e que Deus me libertou, e que Deus... Ele começa a engrandecer a Deus, mas em nenhum momento. E a Bíblia fala que Deus dá ordem no peixe que imita Jonas. E aí ele vai para Tarsis. A Bíblia fala que Deus dá a segunda ordem: Jonas, vai e prega a minha mensagem. E ele vai para Nínive. E a Bíblia fala que era uma cidade de 120 mil habitantes, cerca de 120 mil. E que era uma cidade muito grande, 3 dias você levava para atravessar. E Jonas levou avisando: olha, se vocês não se arrependerem, em 40 dias o Senhor vai acabar com vocês. E aí a gente, quando lê essa história, quando assiste filminho de criança, desenho, a gente fica se apegando a essa parte de que Jonas foi engolido pela baleia pelo peixe grande, porque desistiu, porque desobedeceu. Mas por que Jonas desistiu? Por que Jonas não quis obedecer? Porque os ninivitas daquele tempo era o pior grupo terrorista que podia existir na face da terra. Eram pessoas ruins, eram pessoas maldosas, eram pessoas que tinham prazer em fazer a maldade. A história diz que eles conquistavam cidades, e nas cidades que eles iam, eles queimavam crianças, estavam vivos, jogavam na fogueira. Arrancava a cabeça de um homem, colocava essa cabeça num colar e ficava andando pela cidade por dias com essa cabeça pendurada. Arrancava sangue frio, nariz e olhos. Arrastavam pessoas pela cidade. Eles tinham prazer em fazer isso. E Jonas fala: não, para eles não eu vou levar essa mensagem, porque eu sei que se levar e eles se arrependerem, o Senhor vai ter dó deles. O Senhor vai voltar atrás e não vai castigar. Eles não merecem a salvação. Jonas disse: não vou, mas Deus disse: vai. E Jonas disse: eu não quero, mas Deus disse: vai. E a Bíblia vai dizer que Jonas pregou e que eles se arrependeram e que Jonas ainda ficou chateado. E o livro de Jonas termina com uma pergunta, Deus dizendo para ele. Deus dá uma ilustração para ele, com uma árvore que nasce, que cresce, que morre. E a Jonas fica nervoso porque essa árvore morreu. E Deus pergunta assim para ele: se você que não foi nem você quem criou essa árvore, e ela morreu, e você ficou triste, por que eu não teria pena dos ninivitas, que não sabem nem qual é a diferença da mão direita e da mão esquerda? É deste amor
que o Senhor está falando conosco. É deste amor que o início dessa canção fala. Não importa o que você é, não importa o que você tenha feito, Ele não desiste de você. Não importa os passos errados que você tenha feito. E eu não estou dizendo de consequências, eu estou falando do amor de Deus. Não importa as coisas que você tenha falado, não importa a vida que você tem levado de ontem até hoje, não importa as coisas que você tem dito do seu marido, da sua mãe, as coisas que você tem feito. O Senhor está dizendo, meu amor por você não muda. Eu continuo querendo trazer você de volta para mim. E o diabo vai começar a colocar na sua cabeça, como tentou colocar na cabeça da minha esposa: você não presta, você não serve, você é tão pequeno, você errou tantas vezes. Olha o que você fez com seu pai, olha o que você fez com a sua mãe. Olha a vida de engano que você tem levado dentro da igreja. E o Senhor vai dizendo para nós, e vai usando a minha vida. Eu estava aqui nesse púlpito esses dias, eu chorando, eu falei: Deus, eu quero que o Senhor usa tudo que sou, usa minha boca, usa as minhas mãos, meus pés. E eu comecei a passei óleo ali e fui colocando a mão em mim, dizendo: isso é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. E fui entregando para Deus. E Deus está usando isso aqui para dizer para você: eu não desisto de você, o meu amor por você não muda. Abra espaço para que eu te preencha. Aí eu respondo para você o que eu falei lá atrás. Por que nós vivemos tanto dentro da igreja? Eu já falei para vocês que eu trabalho numa empresa de teatro. E a maioria, acho que 95% não crê em Deus, não vivem o que nós vivemos, não creem na Bíblia, tiram sarro de mim, da Stephanie, da Pamela que trabalhava lá. Diz que nós somos alienados. Eles dizem que nós somos beatas e coisas desse tipo. E às vezes eu estou orando por eles e eu falo: Deus, que eles entendam o que nós entendemos. Sabe por que nós vivemos tanto dentro da igreja? Por que nós participamos de tantas convenções, palestras e cultos? E o nosso prazer está nisso. Porque para alguns, talvez até a gente esteja aqui dentro, o pancadão é a maior alegria que a pessoa pode ter, de ficar a noite inteira pulando, dançando, com a mão no joelho e se quebrando todo. Para outros, beber. Ontem nós fomos na festa da nossa empresa e tinha um rapaz lá falando assim: a gente vai pular na piscina de novo porque a gente acabou de almoçar. E ele falou: eu posso, porque eu ainda não almocei. E a menina olhou para ele e falou: mas você não almoçou? Já são 3 e pouco da tarde, todo mundo já comeu. Ele falou: não, beber é melhor. Então, para alguns, beber é o que satisfaz. Para outros, namorar com 1, com 3, com 5, com 15 no mesmo mês é o que dá satisfação. E ele fala: eu estou na vida boa, eu estou legal. Mas o Senhor está dizendo que você está sendo enganado pelo inimigo. Uma hora tudo isso vai acabar. E uma hora eu espero que você coloque a mão na sua consciência e diga: eu preciso de Deus. Há um vazio em mim que nada preenche. E o Espírito Santo está falando: não deixe o inimigo te enganar. A verdade é que liberta. Seja liberto por essa verdade, no nome de Jesus. Para de ser enganado, para de se permitir que o inimigo te engane e que diga que a felicidade está nas pequenas coisas deste mundo, porque não é verdade. Não é verdade. Participamos de reuniões aqui, sabe por que homens de Deus ministram sobre nós e nos impulsionam a nos aproximar de Deus. Participamos de milhares e milhares